E aí, pessoal, tranquilidade total? Bom, meu nome é Letícia e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi morar nos Estados Unidos sem dirigir, sem carro, né? Então, eu vou contar um pouco da minha experiência e também eu gostaria de falar um pouco da minha opinião, se eu acho que os Estados Unidos é um país bacana, né? Se você não quer ter carro, né? Eu vou falar um pouco se ter carro é uma necessidade ou é um luxo. Então, se você quer saber mais informações sobre esse mundo, né, sobre como foi a minha experiência nos Estados Unidos, né, se você está pensando em mudar para lá, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pois bem, eu me mudei para os Estados Unidos em 2019, né, e o que aconteceu? Antes, né, de eu me mudar para os Estados Unidos, eu praticamente não dirigia, né, no Brasil, acho que eu nunca tive, né? Na real, tinha necessidade de dirigir, né? Por situações de emergências, mas eu nunca dirigi, né? Eu não tinha, inclusive, carteira de habilitação. Eu só tirei, né, a carteira de habilitação por causa do intercâmbio que eu ia fazer para os Estados Unidos, que era um dos requisitos. E eu pratiquei um pouco, né, no Brasil, mas toda vez que eu tinha que dirigir, gente, era horrível. Eu tinha uma fobia, uma ansiedade muito grande. Até hoje é muito difícil. Eu fico nervosa, me dá uma crise de ansiedade fora do normal. Acho que só quem tem medo, né, de direção, quem tem esse trauma, sabe o que eu tô falando, gente. É horrível. É horrível, é algo que te paralisa. Eu consigo dirigir, né? Por exemplo, hoje, se alguém estiver aqui passando mal aqui em casa, eu acho que eu conseguiria pegar o carro e ir pro hospital, alguma coisa assim, né? Eu não sou uma pessoa que não sabe nem ligar o carro, né? Eu sei um pouco de dirigir, mas é algo que, como fazer? Eu tenho muito medo, só quem tem isso, né, esse problema, essa dificuldade, sabe do que eu tô falando, né? Então, aí eu tive que me mudar para os Estados Unidos e lá eu falei assim, vou mudar para Nova York, né? Porque Nova York, eles têm, né, uma cidade grande, provavelmente vai ter um transporte público bom e blá blá blá. Aí eu fui para o estado de Nova York, eu não fui para New York City, né? Então, eu fui morar em Long Island. Long Island fica aquela região de praias e tudo mais. E eu morava no meio da ilha, né? É como se fosse uma ilha, digamos assim. E eu morava no meio, né? Então, entre o final, acho que o final é nos Hamptons, e a parte que eu morava era entre os Hamptons e New York City, entendeu? Eu morava no meio da ilha. Então, era muito difícil porque eu morava num subúrbio. Então, pra eu me deslocar, né, ter uma vida, digamos assim, ativa, era muito complicado, mesmo eu morando perto, né, da estação, porque o transporte público da minha cidade para New York City era muito caro. Eu acho que eu gastava cerca de $14 para ir e voltar. Então não era algo que eu conseguia, né? Não estava no meu budget para gastar todos os dias. E mesmo se eu quisesse fazer coisas dentro da minha cidade, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, sei lá, num banco, na Dollar Tree, no médico, qualquer coisa, era tudo muito longe, né? Aí o que eu fazia? Eu quase não saía de casa porque eu não queria, eu tinha aquela fobia, né, de direção, toda vez eu ficava nervosa. Aí eu tive que começar meu curso de inglês e meu curso de inglês, para variar, era longe da minha cidade. Então, eu não tinha outra opção a não ser dirigir. Eu dirigia com todo aquele. Gente, aquela ansiedade, né? Toda vez que eu entrava no carro, ficava nervosa, dirigia um pouco, né, pra resolver, porque eu não tinha outra opção. Não existia, por exemplo, lá não tinha ônibus, acho, pra eu me locomover dentro da minha cidade. E, por exemplo, para fazer coisas simples, como eu falei, né, chegou no inverno, por exemplo, se eu quisesse ir no mercado, eu tinha que andar, sei lá, 30 minutos pra ir no mercado na neve. Era difícil. Então eu não tive outra opção a não ser dirigir. É que nem eu falei, eu conseguia, mas era algo difícil, quase que impossível. Até que eu tive o rematch, né? Pra quem não sabe, o rematch dentro do programa de au pair, ele é um processo que você faz para trocar de família, né? Então você pode trocar para uma família na mesma cidade ou para outra família em qualquer cidade nos Estados Unidos. Acabou que eu fui pro Texas, né? Aí eu acabei indo pra downtown de uma cidade no Texas, porque eu falei, cara, agora se eu vou mudar, eu quero ir primeiro pra uma família que eu não precise dirigir, porque eu não quero essa ansiedade diária, entendeu? De ter que dirigir as crianças, enfim. Aí eu fui pra uma família que eu não precisasse dirigir e eu queria ir pra uma família que fosse em downtown, sabe? Aí eu fiz um combinado com a minha chefe, ela me dava um valor em Uber.
e eu me locomovia de ônibus, né? Eu me mudei para Dallas. Dallas, se você for ver o centro mesmo de Dallas, ele é relativamente pequeno, né? Na minha opinião, não é uma cidade muito grande, Dallas mesmo, né? Óbvio que tem os subúrbios ao redor, mas o centro mesmo de Dallas não é muito grande assim, né? Eu conseguia resolver a maioria das minhas coisas de ônibus, né? Mesmo morando no centro, né? Então eu resolvia as coisas de ônibus. Às vezes eu pegava o trem se eu precisava ir para algum subúrbio e nos finais de semana, se eu quisesse ir para uma balada, sei lá, museu, shopping, eu usava os dinheiros do Uber, o que não dava tão caro, entendeu? Porque eu acho que de onde eu morava era, sei lá, $7, $14 se era meia-noite, então não era tão caro o valor do Uber e era algo que eu conseguia manejar para ter uma vida ok. Então, acho que se você morar no centro mesmo de downtown, de alguma cidade que não seja tão grande, né? Por exemplo, Houston é enorme. Então, Dallas era perfeito porque era uma cidade, era bem no centro onde eu morava e não era uma cidade assim relativamente grande, então eu conseguia resolver a maior parte das minhas coisas. Óbvio que por algum lado era ruim, porque às vezes se eu quisesse ir para algum lugar mais distante, eu sempre ficava dependente de alguma amiga, porque com o valor do Uber ia sair muito, muito caro, né? Por exemplo, eles tinham uma cidade perto, né, que se chamava Plano. Às vezes tinha show, às vezes tinha festa com as outras meninas. Então era muito difícil ir de Uber, porque sairia muito caro, né? Então, às vezes eu ficava dependente de alguma menina me dar alguma carona, né? Então, eu conseguia manejar, mas não era 100%, né? E eu acho que a grande questão de não ter carro nos Estados Unidos ou não dirigir é que nunca você vai ter, 100% de liberdade, digamos assim, de ir e vir, porque às vezes você vai para algum lugar muito distante, você não consegue ir de Uber porque é muito caro. Às vezes não tem Uber, dependendo do horário, né? Às vezes eu já passei sim por situação de demorar muito tempo e não ter Uber no lugar que eu tava, sabe? Então, às vezes, por exemplo, você quer viajar. Depois eu vou falar do outro subúrbio que eu morei. Eu morava em um subúrbio e às vezes eu queria viajar, eu tinha que sair muito, muito mais cedo pra conseguir. Se o meu voo era, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, às vezes eu ficava naquela insegurança de saber se eu ia conseguir pegar um Uber, porque às vezes não tinha na minha cidade o Uber, eu ficava esperando, esperando e não aparecia. Então, é algo a se pensar, né? Então, os Estados Unidos, se você não dirige, se você não tem carro, a sua vida vai ser mais difícil, digamos assim, de um modo geral, vai ser muito mais difícil, né? Aí depois que eu me mudei pra Dallas, né, tava tudo perfeito, né? Apesar de... Tava tudo indo muito bem, né? Apesar de eu não ter 100% de liberdade, né, de ir e vir por causa dessas questões que eu já expliquei. Mas era ainda melhor do que era em Nova York e do que ia ser em Houston, né? O que aconteceu? Minha família teve que se mudar para Houston. E eu acabei acompanhando eles, só que eu imaginei, vai ser no centro de Houston, né? Só que não, não foi no centro de Houston. Pra quem não sabe, Houston é muito grande, gente. Eu acho que é uma cidade muito grande. Eles têm um transporte público ok, né? Em Houston não tem trem, não tem metrô. Eles têm como eu vou dizer? Eles têm... É igual no Rio, né? No Rio eles têm aquele trolley, né? Que é tipo um ônibus que fica passando com uma conexão... Eu não sei, gente. É trolley? Que é tipo um ônibus. Ele não é um metrô, ele não é um trem. É tipo um ônibus, mas ele não é um ônibus também. Só que ele fica passando numa parte marcada da rua, entendeu? No Rio eles têm a mesma coisa, entendeu? Aí eles têm isso também, mas, enfim, não é o melhor, funciona, é melhor do que nada. Mas o que aconteceu? Eu fui mudar para um subúrbio de Houston. Então, Houston já é huge, né? É gigante. Aí eu mudei para uma cidade que é subúrbio de Houston. Então, por exemplo, para eu chegar em Houston de carro, né? Porque não tinha ônibus nenhum para ir pro subúrbio, do meu subúrbio para Houston, não existia praticamente ônibus. Eu levava, sei lá, 50 minutos pra ir do centro de Houston. Então, demorava muito tempo. E não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada. O máximo que podia pegar era Uber, e Uber era uma fortuna, sabe? Era, sei lá, $50, $40, era muito caro.
E mesmo, por exemplo, eu morava em um subúrbio, aí tinha um centrinho, digamos assim, da cidade, do meu subúrbio, onde tinha, sei lá, Target, essas coisas. Pra eu chegar nesse centrinho, eu demorava, sei lá, 30 minutos de carro, 20 minutos, digamos assim, 20 minutos de carro. Não existia ônibus, obviamente, né? A pé era só Jesus na causa, eu acho que demorava, sei lá, umas 2 horas andando, sabe? E de bicicleta uns 40 minutos. Então, se eu quisesse ir, sei lá, em algum bar ou em algum restaurante diferente nesse centrinho, eu ia chegar, se eu fosse a pé ou de bicicleta, eu ia chegar toda desmantelada. E ônibus não existia, então era muito difícil, gente, péssimo. Inclusive, muitas das ruas lá, eles não têm nem calçada, né? Então, mesmo se você quer fazer as coisas andando, é praticamente impossível, porque é muito difícil, né? Eu lembro que em Nova York, muitas das ruas não tinham nem calçada, gente. Então, os Estados Unidos não foi feito para as pessoas fazerem as coisas andando. E se você pensa em depender de transporte público, a não ser que você more em downtown mesmo de alguma cidade que não seja muito grande assim, vai ser muito complicado, né? Eu acho que as cidades que eu ouvi falar e que eu vi que tinham transporte público relativamente bom no centro de Nova York é ok, apesar que agora, apesar de eles estão tendo todas essas questões, né, relacionadas aos atentados e, enfim, pelo menos quando eu morava lá, funcionava, era ok, né? Eu achava um pouco confuso, mas funcionava. Eles tinham, né, pelo menos algo para se locomover. Então, Nova York, eles têm trem, eles têm metrô, acho que tem ônibus. Então, é ok. Acho que se você mora no centro, né, em Manhattan, enfim. Acho que New Jersey também, dependendo da parte que você mora, né, tem... Enfim, se é mais perto do centro de Nova York, você pode sobreviver sem carro. Acho que Chicago também, se você mora no centro mesmo de Chicago, o transporte público, pelo que eu vi, era bem ok. E dizem que na Califórnia, em algumas cidades, como São Francisco, tem um transporte público ok, né? Mas você tem que morar muito perto, muito perto mesmo do centro, porque se você morar em um subúrbio que é um pouquinho mais afastado, né, você vai ter uma vida muito difícil. Então, basicamente foi essa a minha experiência nos Estados Unidos, morando lá sem dirigir ou sem carro, né? Me arrependo de não ter insistido um pouco mais na direção, né? Porque medos, né, eles foram feitos pra gente enfrentar esses medos, né? Então, eu me arrependo às vezes de não ter insistido tanto na direção. Eu acho que eu poderia tem insistido mais, né? Continuar praticando e talvez hoje eu estaria melhor. Mas enfim, isso foi o que aconteceu. E se você tá pensando, se você não dirige, é melhor você ir praticando. E você quer mudar para os Estados Unidos, eu recomendo seriamente, né? Não cometa o mesmo erro que eu cometi. Não vai achando que, não, vou achar uma cidade que eu não vou precisar dirigir. Não, se você não dirige e você quer ir para os Estados Unidos, mesmo que você vá para Manhattan, tenta praticar o máximo que você possa praticar no Brasil, né? Tenta fazer aula particular, né? Eu acho que é muito mais fácil dirigir lá do que dirigir no Brasil. Então, se você aprender a dirigir no Brasil e ficar mais confiante, tirar, né, todos esses traumas do Brasil para quando você se mudar para os Estados Unidos, vai ser perfeito. Né? E em relação a carro, provavelmente você, né, vai precisar sim de um carro nos Estados Unidos. Não é luxo, é necessidade mesmo, né? Até porque, por exemplo, em questão de emergência, se você estiver passando mal, a ambulância lá é cara pra caramba. Acho que é uma fortuna, né? E só da ambulância vir na sua casa te buscar, então é melhor ter um carro, né, pra você se ajudar ou ajudar alguém que mora com você, algum familiar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, é só se inscrever no canal, dar um like aqui e me seguir nas redes sociais, né? Se vocês têm mais dúvidas sobre vida nos Estados Unidos, vida na Europa agora, né? Que eu tô tendo essa nova experiência. Se vocês querem que eu compare, por exemplo, o transporte público nos Estados Unidos e o transporte público aqui na Áustria, né? Que inclusive é um dos melhores do mundo, né? Eu acho, se eu não me engano. É só que também não é
top, assim, do jeito que parece, né? Mas se vocês quiserem saber mais, é só colocar aqui, né? Sugestões de vídeo. E se você tem medo de dirigir, assim como eu, coloca aqui uma dica, né? Pra como superar o medo de direção e, enfim, pra eu saber que eu não tô sozinha no barco, né? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.